A paz do Senhor, irmãos. O convite que me foi dado, o Fernando, mais hoje, me confiou a palavra, e que Deus esteja conosco nessa noite. E Ele está aqui neste momento, que já ouvimos o louvor e a palavra dEle, e aqueles que estão com Ele, estão habitando nos corações de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Pedro 2. Versículo 4, 5, 6 e 7. Chegando vós para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas uma casa espiritual, um sacerdote santo, para oferecer sacrifício espiritual aceitável a Deus por Jesus Cristo. Portanto, também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso. Mas para os desobedientes, a pedra dos construtores reprovaram, essa mesma foi feita principal de esquina. Podem sentar, irmãos. Aqui é o livro de Pedro, discípulo de Jesus. Ele está falando do próprio Jesus. Muitas pessoas, quando Jesus fala em pedra, todo mundo fala em Petro, mas na realidade Jesus está falando dele próprio. E aqui Pedro confirma que Jesus é a pedra angular. Para nós podermos falar um pouco sobre pedra, podemos observar um conteúdo que nós temos aqui dentro. A cadeira é feita de pedra transformada. A parede é feita de pedra transformada. Vários objetos aqui são feitos de pedra transformada. Quando você vai construir uma casa, para você construir uma casa, você tem que passar por um projeto, ser aprovado. Porque você precisa edificar uma casa construída sobre uma edificação forte para ser firme no propósito. Ninguém faz uma casa de qualquer maneira, porque senão sua casa vai cair e vai ruir. E Jesus é a nossa pedra. Nós falaremos sobre pedras hoje. Quando você vai construir a casa, nós temos uma parte chamada de pé direito, que é o fundamento da casa. O pé direito é onde está construída a sapata maior, a ferragem é maior, o cimento é maior, tudo ali é maior. Vocês sabiam que o ferro é feito de uma pedra? Ele é transformado. Ele leva 800 graus para ser transformado em ferro. Aí tem a brita, que ela é uma pedra, também ela é quebrada na bitreira. E ela é feita a brita e é colocada no cimento, que o cimento também é uma pedra e é transformado. Aí coloca a água, que a água para nós significa vida, vida em abundância. Você, quando você é batizado, você morre o velho homem e nasce um novo homem. Esse homem é deixado nas águas. Então ali mistura tudo e se faz o pé direito. E você tem um processo para fazer isso. Aqui a pedra foi transformada. Agora vamos começar de uma maneira diferente. Vamos começar em Gênesis. Gênesis 22, 9, fala sobre Abraão. Abraão foi provado por Deus. Ele tinha um filho, ele gostava do filho dele? Gostava do filho dele? Vamos participar? Como era o nome do filho dele? Isaac. E ele começou a amar muito o filho. E Deus ficou com ciúme. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de nós, os filhos dele. Porque Ele escolheu você, escolheu cada um, escolheu nós para ser os eleitos dele. E Abraão começou a amar muito o teu filho. E Deus pediu o quê? O teu filho para que ele levasse para ser imolado. Deus pediu. E ele fez isso? Fez. Mas lá ele teve que construir o quê? Para levar o filho dele, para matar o filho dele. Imolar, matar. O que ele fez? Fez o quê? Um altar. De quê? De pedra. De quê? De pedra. A pedra era in natura. Vocês sabem o que é in natura? Não modificada, não transformada. A pedra era in natura, a outra era
transformada, modificada. Aqui é uma pedra in natura. O altar de Deus quer pureza. Ele quer que você seja limpo. Ele quer que você seja consistente. Ele quer que você esteja dentro dele, com ele, caminhando com ele. Quantos de vocês teria coragem de levar seu filho para ser imolado? Nós não deixamos muitas vezes no altar o que nós precisamos deixar no altar. Ele levou o que era mais precioso, que era o filho. E Deus fez com o filho dele a mesma coisa, levou o filho dele para o altar para morrer por nós. Quantas pedras nós deixamos nos caminhos da nossa vida, e como nós transportamos outras pedras na nossa vida, carregando em vários lugares nossos, no coração, ou na nossa casa, ou na nossa família, nas nossas amizades, nos nossos trabalhos. Que jeito nós carregamos as nossas pedras? Na casa, a pedra foi modificada. A pedra aqui agora é in natura. Nós temos outro personagem também em Gênesis. Gênesis 22. Nós temos um personagem conhecido, Jacó, ou chamado de traidor, lapário, né? Ladrão, né? O nome, né? Porque roubou do irmão o quê? A bênção do pai. Agora Jacó, depois que roubou, né? Primeiro ele comprou, né? A primogenitura do irmão. Depois ele roubou as bênçãos do pai. E o que ele teve que fazer depois que fez isso? O que ele teve que fazer? E muitas vezes, quando nós fazemos coisa errada, nós fugimos da presença do Senhor. Nós nos afastamos da presença do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso com nós. Olha, um ladrão, e Deus chamou para fazer a obra dele. Onde é que você podia imaginar um ladrão ser instituído na obra do Senhor e ser o principal dele? E nós somos cheios de defeito e erros. Ele tem um plano para cada vida de cada um de vocês. Agora, ele tem que fazer o quê? Do irmão dele? Ele tem que quê? Fugir. Deus está com você em todo lugar, mesmo nas fugas que você tem que fugir. Fuja da presença do mal. E na fuga dele, o pai dele fala para ele fugir e ir para onde? Para a casa de seu tio Labão. Ó, vai lá para o seu tio Labão. Nunca vi o tio Labão. Não conheço quem é o tio Labão. Não sei quem que é esse tio. Mas é meu tio Labão, vou para lá. Mas no meio do caminho deu sono, ele teve que dormir. Quando você foge correndo, você não leva. Você leva alguma coisa? E o que ele pegou de travesseiro à noite? Ele pegou o quê? Ué, mas pedra para travesseiro é dura. Muitas vezes a pedra é dura, mas você tem que tratar ela com carinho, você tem que protegê-la, você tem que olhar para ela de uma maneira diferente, para transformar essa pedra em alguma coisa boa. E ao deitar, ele sonhou e viu uma escada de pedras que ligava o chão aos céus, e anjos desciam e subiam por ela. E ele sonhou com o Senhor. Ao acordar, ele pegou aquela pedra, fez um monte e pôs ela por cima e a ungiu com óleo. Aquele lugar se chamou depois Cidade Luz, depois Betel, e depois Davi comprou a eira daquele lugar para construir o templo de Salomão. Irmãos, aquele que saiu fugido, aquele que era ladrão, Deus ungiu, Deus fez uma cidade, Deus construiu um templo naquele lugar. Muitas vezes fugir não quer dizer ser derrotado. Muitas vezes você precisa fugir para achar algo, para você poder, uma arma para você voltar e lutar. Fugir não é vergonha. Vergonha é você passar vergonha e enfrentar certos problemas na hora errada. Muitas vezes alguém vem te perguntar algo, vem falar, olha, eu preciso de um conselho. Você vê o problema da sua maneira, você não vê o problema de Deus. Aí você dá uma resposta para a pessoa errada. Espera um pouco,
Fala, irmão, vamos parar, vamos orar, vamos ver o que Deus tem para nós, para que Ele possa dar uma resposta certa. Imagine depois o preço que Jacó teve que pagar, né? Teve que casar com a irmã errada, né? Foi enganado pelo sogro. Ele pagou um preço. Ele fez com o irmão e o tio dele fez com ele. E quanto nós temos pagado de preço na nossa vida? Nós fazemos uma coisa sem sentido e depois Deus nos falou, vem cá. Você está vendo o caderninho seu aqui? Está anotado a dívida sua aqui, ó. Vem pagar aqui, ó. Mas nós não gostamos de pagar dívida de jeito, nós só gostamos de cobrar, né? Quando alguém está nos devendo, nós cobramos mesmo, mas para pagar... Mas vamos lá agora. Um dos personagens, nós vamos ver agora, é Moisés. Moisés, em Êxodo 20, 25, lá ele fala sobre o altar, como nós devemos construir o altar do Senhor. Lá ele constrói de pedra. Não possa ser passado nenhuma trabalhada, não pode passar nenhuma ferramenta sobre ela, porque senão ela não servirá para o Senhor. Ele está falando aqui. A pedra, o altar não pode ser imolado, não pode, porque... Vou explicar para vocês porque não poderia ser imolado. Você lembra que tinha os balaíns, tinha aqueles deuses egípcios, tinha todos aqueles deuses? Lá tinha os altares trabalhados. Então eram trabalhados por peças, tudinho, e servia aos deuses balaínos. E outros eles matavam até os filhos queimados. E aqui Moisés fala que Deus não quer nada trabalhado. Ele quer tudo in natura. Ele quer você natural. Ele quer você puro. Ele quer você perto dele. Da maneira que você veio. Da maneira que você é transformado por dentro por ele. Para ser transformado por ele. Olha, é difícil. Não é fácil viver nesse mundo agora. Eu vejo muita coisa e escuto muita coisa. Eu não tenho computador em casa, irmão. Eu tenho um celular e uma televisão. E é muito prejudicial. Hoje, o tal do celular e o computador, eu vi um dos caras mais famosos da televisão falando: nós vamos deixar as pessoas sozinhos, porque o celular e o computador vai deixar as pessoas sozinhos. E Deus não fez a gente para ficar sozinho. Deus fez para nós sermos uma nação celestial. Muitas vezes, cuidado com o que você vê na internet, cuidado com o que você faz, porque Deus está vendo. E aí Moisés é chamado, falou: ó, você vai vir aqui no Monte Sinai, eu vou te dar algumas coisinhas para você levar para a sua turma lá, que a turminha sua está meio inadimplente comigo. Eu vou mandar a tábua com os 10 mandamentos. Você vem aqui buscar, você vai ficar só uns dias aqui comigo, só 40 dias você vai ficar aqui comigo, mas você vai tirar a sandália, porque esse tempo é precioso, esse morro você não pode subir, você vai tirar a sandalinha e vai ficar aqui 40 dias comigo. Mas o homem é pecador, cheio de defeito. Oh, eu sou, nós somos. E aí ele vai lá e está lá esperando a pedra. Lá embaixo, a turma dos revoltosos fala: não, Moisés sumiu, nós queremos um Deus para nós, vamos fazer um bezerro. De quê? De ouro. Mas ouro é o quê? Ouro é o quê? Pedra. Mas a pedra não tem pedra boa? Mas não falei que tem pedra de tropeço? Aqui eles usaram o ouro e juntaram o ouro que eles ganharam lá dos egípcios. Deus mandou eles pegar o ouro dos egípcios. E eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Quem tirou ele dos egípcios? Quem tirou ele da escravidão? Quem foi? Ué, mas peraí, Deus tirou ele da escravidão e eles estavam adorando um bezerro de ouro? Lá tinha um bezerro de ouro lá no egípcio. Eles adoravam os touros. Aqui é bezerro, lá era touros, aqui é bezerro. É a mesma coisa. E nós? Quem nós adoramos? O que nós temos adorado? O irmão? A esposa? O marido? O cachorro? O carro? O meu emprego? Adorarás somente um Deus, de todo o teu coração. Agora eu chego com uma tábua, 10 mandamentos. Quando eu vejo aquilo, estou falando no lugar de Moisés, quando eu vejo aquilo, o que eu faço com a pedra?
O que é que eu faço com a primeira tábua? O que é que eu faço? Quebrei a pedra, eram os 10 mandamentos. Mas quando eu fiz o bezerro, eu quebrei meu relacionamento com Deus novamente. Adão quebrou lá, agora eu estou quebrando novamente aqui meu relacionamento com Deus. Quando nós mentimos, nós cometemos pecado, nós fazemos qualquer coisa errada, nós estamos quebrando a pedra que Deus nos deu, que é os 10 mandamentos. Lembra disso, irmão? Eu tenho um lugar aí que eu ia muito. E lá as pessoas começaram, deu um livramento de morte para o dono desse lugar. Mas lá eles gostam de uma tal de mentirinha. Eu pescando lá, peguei um peixe grande. E um irmão do dono da fazenda pediu para tirar fotografia, porque ia mandar para o outro falar que ele pegou. Eu falei, irmão, infelizmente não vou deixar você fazer isso. O irmão dele ficou chateado comigo. Eu já fiz muitas coisas para eles, mas ele ficou chateado comigo. Porque ele queria fazer o quê? Tinha um pastor lá, e ele falou, não, deixa ele tirar a fotografia. Eu falei, eu não. Mentira é grande ou pequena? Mentira é grande ou pequena? Quem é o pai da mentira? O quê? Quem é o pai da mentira? Ué, mas tinha um pastor lá e falou, não, deixa ele tirar a fotografia. Nós temos que vigiar. Vigiar sem cessar, pois o inimigo, ele acha brecha. Agora, Moisés fica todo chateado, mas vai e conversa com Deus. Deus quer destruir toda a nação. E Moisés conversa com Deus e Deus se arrepende. E ele volta mais 40 dias e traz os 10 mandamentos. Escrito onde? Escrito onde? Escrito por quem? Escrito por quem? Os 10 mandamentos foi escrito por homem? Os 10 mandamentos não foram escritos por homem, foi escrito por Deus. Agora nós vamos pensar como um personagem mais forte um pouquinho. Está em 1 Samuel. Vamos falar de Davi. Davi era o primeiro irmão da família? Era o mais forte? Era o mais bonito? Ixi, e o que ele fazia? O que ele cuidava aí? Ovelha é cheirosa? É cheirosa? É cheirosa. Fica lá um mês para você ver, depois ninguém chega perto de você. E se ele cuidava das ovelhas, as ovelhas eram de quem? Do pai? É do pai? Então tem pai, filho, irmãos, mãe. Então ele cuidava dos bens da família. Nós somos aqui uma que todos nós queremos morar no. Essa família vai morar no. Mas ele foi rejeitado várias vezes. Quando chamaram para ungir lá, não puseram ele no meio, não. Mas tinha pastores lá cuidando das ovelhas. Lá eles falavam, uns falavam jardineiros, né, naquele tempo. Falavam jardineiros. Mas Davi foi lá, acalmou Saul com a sua harpa. Depois Davi chegou lá um dia, tinha um caboclo fazendo uma coisa errada lá. Falou, se tiver um macho aí, eu quero lutar com ele. Manda um aí que é homem. Porque que nessa terra não tem homem. Eita, Golias desafiou. Aí Davi chegou lá, escutou, falou, quem é esse incircunciso? Quem é esse que desafia o Deus dos exércitos? Eu vou enfrentá-lo. Vamos. 3 metros de altura. Forte. Vocês sabem por que todo mundo tinha medo de Golias? Ele era grande. O capacete dele, vocês sabem de que era? De bronze. Capacete aqui. Ele tinha uma couraça de bronze com couro amarrado no peito. As pernas dele tinham proteção também de tipo couraça com bronze. Se você mandasse uma flecha nele, provavelmente bateria
e não feriria ele. Muitas das vezes você olha que qualquer um poderia vencer Golias. Não. Tudo tem o lugar certo, na hora certa. Oh, Senhor Deus, o Senhor usa quem o Senhor quer, na hora que quer. O tempo é do Senhor. Esse ruivinho aí, os irmãos iam falar: ô, para com isso, quem é você? Mais uma vez ele foi caçoado na frente do rei Saul. Mas ele tinha um que andava com ele. Quem que andava com Davi? Ele falou: peraí, lá em casa veio um leão. E o que eu fiz com o leão? Veio um urso, veio um lobo. Ué, se eu enfrentei um urso, um leão, um lobo, por que eu não posso enfrentar esse aí? Nunca tinha tido experiência de matar um homem. Mas tudo tem um propósito perante Deus. Pegou a armadura de Saul por dentro, não serviu. Ficou grande, não tinha condições de andar. Pegou a espada, mal carregava. Ele falou: peraí, vamos fazer diferente? Vamos pegar as armas que Deus me deu e que eu sei usar. Eu vou usar a minha funda que eu sei usar. Eu tenho. Quem conhece embornal aí? Os mais velhos conhecem embornal. O que você sabe o que é embornal, né? Aquilo que você põe do lado, aí põe uns peixes dentro, vai pescar, põe uns peixes dentro. A gente põe estilingue, viu, gente? Quem é mais velho aqui usava estilingue, matar passarinho. Ele fazia cada arte. Aí ele pegou a sua funda e passou no ribeiro. E pegou 5 pedras lisas. A pedra, quando ela anda no ribeiro, ela vai passando, ela vai quebrando, ela vai te limpando, ela vai ficando lisa, arredondada. A pedra, quando você acha ela no mato ou em algum lugar, ela é dura, seca, tem pontas por todo lado. Mas no ribeiro ela é lisa, ela vai passando, ela vai machucando, ela vai quebrando. E assim foi Davi. Foi machucado de todas as formas, mas estava ali. Ele pegou quantas pedras? 5. Mas o impressionante é que ele precisou das 5 pedras. Ué, mas é um Golias, 3 metros de altura. Não tem lugar para bater nele. Lança bate nele, flecha bate nele. Não vai derrubá-lo. Vocês nunca pararam para olhar desse jeito. Vocês pensaram que não tinha alguém para enfrentá-lo. Mas a armadura dele é que tirava o sono das pessoas que enfrentaram. Porque ele era protegido. E tem muita gente que é protegido pelo inimigo para tentar te derrubar. Cuidado com esses que estão querendo te derrubar. Ora por eles, não é brigar com eles para tirar Deus da vida deles, não. Ora por eles e fala: Senhor, que o Senhor possa mudar, transformar aquela pessoa, ajuda aquela pessoa a te conhecer, porque o Senhor pode transformá-la em pessoa de bem. Ele saiu de encontro com Golias e derrubou o Golias com uma pedra. E matou o Golias com a espada do próprio Golias. A espada também é de ferro trabalhada. Agora, vou meter lá uma filha do rei, né? Casar, né? Agora casou com a filha do rei, está matando muito soldado. Agora está tudo bem, já fui ungido de rei. Pronto, minha vida está tranquila. Posso ficar tranquilo sentado aqui que não vai ter mais nada para mim. Irmão, quando você está na obra, trabalhando, fazendo o que é certo, eita, vai aparecer muita cascavel para te morder. Vai aparecer muito escorpião para te morder. Vai aparecer a tal da palavra, esqueci, começa com in, como é que é mesmo o resto? Aparece a palavra inveja. Aparece muitas pessoas para te derrubar. E quando você começa a falar a verdade, você é Quando você começa a falar a verdade, você é eita. E Davi estava guerreando muito. E o rei começou a ficar com inveja. E começou a eita. Mas não estava bom, não tinha sido casado com a filha do rei, já estava pronto, já tinha sido ungido. Cuidado. Olha para um lado e para o outro.
ora, vigiai sem cessar. Começou a fugir, sozinho, fugindo, começou a ficar cansado. E entrou a caverna é de quê? A caverna é de quê? Pedra é o quê? Pedra angular. O que é a pedra angular? Eu vou usar um tipo de ilusionismo aqui, um termo ilusório. A pedra é Jesus. Ele estava dentro da pedra. Ele estava com Jesus lá dentro da pedra. Quando você está fraco, como diz Paulo, quando eu estou fraco é que estou. Eita! Ele cansado. E lá tinha alguns, e vieram outros que estavam em cidade de refúgio, devendo, sem comer, sem família, sem nada, tudo tinha perdido. Muitos chegaram aqui, não tinha nada. Eu não estou falando bens financeiro não, eu estou falando não tinha esperança de vida. E Deus deu uma nova esperança a vocês. Me deu uma nova esperança. E deu uma nova esperança a todos nós. Porque nós éramos sujos, lameados como porcos. Mas Ele nos limpou e nos deu um lugar novo para viver. Agora eu estou aqui e a turma que está aqui é pior que eu. Ei, como é que eu vou fazer, hein? E eu estou lascado e os que estão aqui estão mais lascados que eu. Mas espera aí, lá ele era pastor de quê? Ele era pastor de quê? Agora ele começou a pastorear homens. Ele começou a pastorear homens. Deus quer que você seja um pastor de homens. Deus quer que você vai ganhar vida lá fora. Deus quer que você trabalhe na obra dele e que você seja um servo dele, fiel. Você lembra de falar dos 300 de Davi? Ali era 400, mas depois ficou os 300 de Davi, os guerreiros de Davi, que foram ser os chefes dos exércitos dele. Foram aqueles que estavam lá na caverna, que não acreditavam mais em nada, estava sendo perseguido por tudo. E você? De que maneira você está sendo perseguido? Entra na caverna de Jesus. Deixa Ele te proteger. Davi estava que jeito? Vivo, mas cansado, com fome, desacoçoado, já não tinha mais esperança e forças. E agora? Vamos buscar força no Senhor. Vamos buscar a esperança no Senhor. Vamos buscar a vida no Senhor. E a água viva tem o Senhor. Agora nós temos outro personagem. Quem conheceu Elias? Elias, coitado de Elias. Irmão, coloca para mim aí os versículos aí, por favor. Coloca aí 1 Reis 19 9. Põe o 9, por favor. 1 Reis 9. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas. Sobe. Pode subir, irmão. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhes: sobe, vai subindo, irmão. Sobe, por favor. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, suplicando perante a mim. Elias fugiu de Jezabel, porque ela prometera matá-lo. E ele ficou assustado. E onde ele foi esconder? Ele foi esconder onde? Mas ele foi esconder onde? Mas a caverna é o quê? De pedra. E pedra é? Pedra é? Jesus. E lá dentro passou o quê? Lá fora passou o terremoto e o Senhor não estava. Passou o vento. Passou a chuva. Agora veio a brisa. E o Senhor estava com ele. O Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Entra na pedra. Deixa a pedra te fortalecer.
porque a pedra é firme. Esses dois aqui estavam vivos. Agora nós vamos ver dois personagens no Novo Testamento que estavam mortos e entraram na pedra também. Nós temos um amigo de Jesus. Quem era um amigo de Jesus quando ele morreu? Jesus chorou por ele. Quem? Ah, Lázaro era amigo de Jesus. Jesus chorou por ele? Não é para a morte, é para a glória de Deus. Assim disse Jesus. E quando ele chegou lá, Lázaro estava onde? Porque naquele tempo o túmulo não era feito na terra, era feito na rocha. E colocaram uma rocha tampando lá. Por que eles estão fazendo desse jeito? Para não sair cheiro. E põe uma rocha pesada. E enfaixavam. Você já viu falar em múmias, né? Daquele jeito eles faziam naquela época de Jesus. E aí enfaixavam. Jesus chegou lá, ele sabia que Lázaro estava morto. Mas ele falou, ele não está morto. A irmã de Lázaro falou assim, não, eu sei que ele vai ressuscitar. Jesus falou, ele vai ressuscitar. Jesus falou, não. Aí ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Alguém aqui vai ressuscitar no último? Quem é que vai ressuscitar no último dia? Aqueles que morrerão, na realidade, dormirão no Senhor. Todos aqueles mortos que são crentes estão dormindo e eles vão acordar no último. Agora, Jesus chega na porta e fala assim, Senhor, eu sei que tu... Ele está falando com quem? Senhor, eu sei que tu... Quem? Ele está falando com quem? Com o Pai. Ele está falando com o Pai. O menino, foi você que falou da pedra, né? Aquela hora do barco, bateu na pedra, foi você? Quem que falou aqui da pedra, do barco? Tem muito barco que bate na pedra. Mas tem muita pedra que afasta do barco quando você chama pelo nome do Senhor Deus. Ele acalma o mar. Ele faz o peixe jogar da boca para fora. Mas ele faz muitas pessoas acordar da morte. E vou falar de uma pedra que vocês vão falar assim, agora não sei se você abusou. Na época de Jesus, estava construindo as ruas de Jerusalém. Você já viu como é que é construir? Quem aqui já viu pedra de paralelepípedo, rua de paralelepípedo? Quando faz paralelepípedo, geralmente, não tem esgoto. Aí, tudo quanto é coisa ruim passa naquelas pedras. Por que eu estou falando isso? Paulo ficou numa caverna, no fundo, provavelmente lá passava esgoto, tudo. E nós temos que superar muitas coisas que são colocadas na nossa vida. São provações? São. Deus às vezes deixa ser provado. Mas nós temos que saber que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. E também estava fazendo um aqueduto na época de Jesus. Tanto é que o aqueduto afundou-se na época. O aqueduto também era feito de pedras com betume. Mas o mais interessante é que Jesus foi morto. Ele foi morto por quem? Ele foi morto por quem? Ele foi morto por quem? Por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser limpos, purificados. E ele foi parar onde? Numa pedra. Ele foi colocado numa pedra, que era a gruta, que era o túmulo lá, que era colocado lá, cortada a pedra. Essa pedra era cortada pelo homem. E foi tampado também com uma pedra. Mas vocês sabem por que tudo isso? Aí Apocalipse 1,18 está falando, ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte e da vida. Por isso que nós estamos aqui, que nós acreditamos que ele dá a vida a cada um.
E ele purificou e ele limpou cada um com seu sangue, pois o seu sangue nos torna limpo. Não esqueça, a primeira pedra, ela foi, vocês lembram? Modificada. A pedra aqui, essa pedra que nós falamos lá da construção, foi transformada, modificada. A pedra do altar, ela é in natura, sem machucado, sem nada, porque Jesus é a pedra sem modificação, ele é puro, ele não é transformado, ele não teve pecado, ele é in natura, perfeito. Por isso que ele morreu por você e por mim, para limpar nossos pecados. O diabo não venceu, porque o diabo vence o pecado, mas o diabo não vence Jesus. Aí tem a terceira pedra, que é a pedra que foi quebrada dos mandamentos, porque o homem estava em pecado, mas Jesus mandou outra pedra, outros mandamentos, para que cumprisse a palavra de Deus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Que a bênção de Deus seja toda a igreja. Que Deus abençoe todos os irmãos.